E aí, galera do Neuronato de AZ, beleza? Sejam bem-vindos no vídeo de hoje. A gente vai conversar sobre os núcleos da base. A gente vai focar muito mais na anatomia aqui, a relação de um núcleo da base com o outro, quais estruturas separam quais núcleos da base. E eu sei que esse assunto geralmente gera um pânico e um medo em todo mundo, mas fiquem tranquilos, a gente vai usar um método e com tranquilidade a gente vai chegar na conclusão que a gente precisa e no conhecimento que a gente tem que ter dos núcleos da base. Beleza. Então a gente vai começar com o nosso clássico esquema aqui, e a gente vai começar sempre por onde a gente conhece. Lembre da nossa regra aqui no Neuronato de AZ, a gente sempre começa por onde a gente conhece. Legal. Então a gente conhece quem nessa região? A ínsula. Lembra da ínsula que a gente viu lá na nossa face superolateral, quando a gente abria a fissura silviana, a gente encontrava a ínsula? É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está basicamente enfiando uma agulha dentro da ínsula e passando camada por camada, e a gente está conhecendo quais camadas são essas. Beleza. O que é interessante a gente perceber? Vocês vão ver nesse esquema que tem aqui um monte de coisinha roxa e umas coloridinhas. Vamos entender que as coloridinhas são córtex, são estrutura cinzenta, certo? São substâncias cinzentas, são massa cinzenta. As roxinhas são substância branca, ou seja, fibras de associação, são essas fibras de passagem, são axônios mielinizados que levam informação, não que produzem a informação em si. Então, o que está em branco, o que está em roxo, desculpa, não é núcleo da base, é substância branca. E a gente vai perceber, então, que as substâncias brancas dividem os núcleos da base. Ótimo, então a gente já está começando a entender aqui o que a gente precisa ver. Legal, então a gente tem a ínsula, que a gente já sabe que é córtex, então eu vou ter que ter uma estrutura branca dividindo, depois dela, legal. Quem que está mais medial? A cápsula extrema. Legal. Depois eu vou ter uma substância cinzenta, que é o claustro, um fio de substância cinzenta. E depois a cápsula externa. Então olha esse sanduichinho que legal. A gente tem extrema e externa. A extrema mais para fora, né? Faz sentido. Tudo que é extremo é mais para periferia, é mais para fora, é mais longe, é mais, né? É mais extremo. E mais para o meio eu tenho o que é mais externa, tá? Mais externo é um pouco menos do que extremo. Eu gosto de pensar assim. Então, eu tenho a cápsula extrema, depois eu tenho o claustro e a externa. Então, olha, esse sanduichinho a gente já matou. Depois da cápsula externa, mais para dentro, eu vou ter o putamen. O putamen é um núcleo da base que a gente tem, certo? Mais para o meio do putamen, eu vou ter a lâmina medular lateral, que vai dividir o putamen do globo pálido lateral. E se eu tenho globo pálido lateral, é porque eu tenho medial. Então eu tenho globo pálido lateral e medial. Quem divide eles? A lâmina medular medial. Lembra, se eu tenho lâmina medular lateral, é porque eu também tenho medial. Se eu tenho globo pálido lateral, é porque eu também tenho medial. Legal. E do globo pálido medial para dentro, eu vou ter a cápsula interna, que é uma substância branca extremamente importante, que a gente vai estudar mais na aula de substâncias brancas. Legal. E aí, para baixo da cápsula interna, eu tenho o tálamo. E o tálamo é uma estrutura muito importante para a gente lá do nosso diencéfalo. E a gente vai ter uma aula para falar só sobre ele. Legal. Vamos voltar só um pouquinho lá no putamen e olhar que o putamen, ele se relaciona com outro núcleo, que é o núcleo caudado. O núcleo caudado e o putamen, eles têm uma relação importante porque tem um núcleo entre eles, e é o núcleo accumbens. Esse núcleo, ele está ligando o putamen com o caudado. Dos núcleos da base, existem três principais, que é o putamen, o núcleo caudado e os globos pálidos. Em geral, os globos pálidos eles não conseguem ser tão diferenciados assim em exames de imagem, peças anatômicas. Então acaba que se chama globo pálido como um todo. A gente tem o medial e o lateral, mas a gente às vezes acaba chamando de globo pálido porque é difícil diferenciar um do outro. Então, como tem essa dificuldade de diferenciação entre os núcleos da base, a gente acaba agrupando eles em conjunto, de acordo com a proximidade que eles têm. Então, se a gente pegar o putamen, que é esse aqui, com o corpo caudado, que é esse outro aqui, com o núcleo caudado, né, com o corpo do caudado, a gente vai ter o estriatum. Estriatum. Essa junção do núcleo caudado com o putamen, a gente vai ter o estriatum. Se eu pegar o putamen com os globos pálidos, tanto o lateral quanto o medial, eu vou ter a formação do núcleo lentiforme. Então, toda essa região aqui seria o núcleo lentiforme. E se eu pegar o núcleo caudado com o núcleo lentiforme, que é o putamen com os globos pálidos, ou seja, todos os três mais importantes, eu vou chamar de corpo estriado. Beleza, já entendi a nomenclatura desses núcleos da base. Agora a gente vai identificar esses esquemas, esses núcleos da base em si. Então a gente pegou, abriu a fissura silviana e reconhecemos um lobo que está ali escondidinho. Que lobo é esse? A ínsula. Legal, vamos enfiar a nossa agulha na ínsula e começar a andar por ela. Então eu tenho aqui a ínsula, para dentro eu vou ter substância branca, eu vou ter a cápsula extrema, depois eu vou ter o claustro e depois cápsula externa. Beleza. Agora eu vou ter o putamen, depois do putamen eu tenho lâmina medular externa,
aí eu vou ter lâmina medular lateral, aí eu vou ter globo pálido lateral, eu vou ter lâmina medular medial e globo pálido medial. Nesse esquema fica muito tranquilo da gente reconhecer. Depois ainda eu posso continuar, porque mais medial eu tenho cápsula interna e mais medial eu tenho tálamo. Perfeito, aqui eu matei tudo que a gente precisava. Legal. Quem está faltando? O caudado. E o caudado está logo aqui acima do putame, nessa região, aqui próximo do corno anterior do ventrículo lateral. Beleza? Então aqui a gente reconheceu nossas estruturas. Vamos para mais uma? Legal. Aqui a gente tem em verdinho o putame. Então eu tenho ínsula, de novo, vamos repetir que repetição é nosso grande método aqui. Então a gente tem a ínsula, depois cápsula extrema, depois claustro, depois cápsula externa e depois putame, lâmina medular lateral, globo pálido lateral, lâmina medular medial, globo pálido medial. Aí eu vou ter quem? Cápsula interna. Eu tenho o braço posterior, joelho e braço anterior. E aí eu tenho que o braço posterior vai dividir o núcleo lentiforme do meu tálamo, nessa região, certo? Perfeito. Aqui eu tenho marcadinho para vocês a cápsula interna, então eu tenho o meu globo pálido aqui, ínsula, cápsula extrema, claustro, cápsula externa, putamen, globos pálidos, núcleo lentiforme, todos eles juntos, e aí para o meio eu tenho a cápsula interna, tanto o braço anterior, quanto o joelho, quanto o braço posterior, dividindo o núcleo lentiforme do tálamo. Perfeito. Aqui a gente tem uma peça real para a gente reconhecer num corte coronal. Um corte coronal é quando a gente corta assim, por onde a gente põe a coroa, desse jeito, certo? A gente está cortando e olhando de frente. Beleza, então o que a gente tem aqui, vamos sempre por onde a gente conhece. Onde a gente conhece? A gente conhece a ínsula. Olha aqui a ínsula. Por que eu sei que é a ínsula? Olha aqui a fissura silviana. Eu tenho aqui para cima opérculo frontoparietal, para baixo opérculo temporal. E eu tenho aqui a ínsula, fissura silviana. Entro pela fissura silviana e bato na ínsula. Legal. Então eu tenho ínsula, cápsula extrema, olha aqui nessa região. Aí eu tenho um filetinho de substância cinzenta nessa região aqui, que é o claustro. Aí depois eu tenho um outro filetinho de substância branca, que é a cápsula externa. E depois eu tenho putame. Putame e os globos pálidos. E aqui eu tenho a cápsula interna. Beleza, olha como é difícil diferenciar o putame do globo pálido e principalmente os globos pálidos entre eles. É bem fina essa região, né? Então, isso ajuda a gente a conseguir chamar de núcleo lentiforme um pouco mais fácil. E aqui para cima, eu tenho o reconhecimento do caudado, nessa região aqui. Eu posso até continuar, e eu sei que a cápsula interna, eu sei que para o meio dela eu vou ter o tálamo, nessa região. E dois núcleos do tálamo que a gente consegue identificar nessa estrutura é o corpo geniculado lateral e o corpo geniculado medial. Beleza. Dessa forma, pessoal, a gente entendeu anatomicamente como são os núcleos da base, certo? Os principais núcleos da base, a gente já está conseguindo identificar. Se você quer identificar esses núcleos da base em mais imagens, conseguir ter mais conhecimento em relações 3D desse núcleo da base, ter mais domínio anatômico deles, eu te convido para conhecer o curso Neuronato de A a Z, que é um material que a gente fez especialmente para quem quer se aprofundar na neuro e dominar a neuro de uma vez por todas. Se você quer conhecer mais desse material, entra lá no nosso Instagram, @neuronatodiaz. Tem um monte de informação legal lá. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente também. Até a próxima.